Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol. O Clube do Remo faz uma excelente campanha até agora na Série B do Campeonato Brasileiro, brigando diretamente pelo acesso à primeira divisão, campeonato que não disputa desde 1994. Tem o melhor ataque, a melhor defesa e o artilheiro da segundona até agora com 5 gols, que é o convidado de hoje do Nossa Resenha, recebendo Pedro Rocha, artilheiro do Leão Azul Paraense, que vai trocar essa ideia hoje aqui com a gente. Pedro, uma honra tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao nossa resenha. Boa tarde, o prazer é todo meu e satisfação estar aqui falando com vocês. Ao meu lado, compondo a mesa, Fernando Graziani, jornalista, comentarista da casa. Tudo bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Oi, Matheus, grande abraço para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Agradecendo o Pedro pela participação dele aqui no programa, para esse bate-papo sempre agradável e muito legal, onde a gente descobre coisas que o entrevistado nunca falou antes, meu caro Matheus. Exatamente. Mas a gente vai começar pelo assunto mais quente, né? A gente está gravando esse programa na segunda-feira, logo após o Remo ter empatado com o Atlético Goianiense em 1-1, um jogo que teve um gol polêmico anulado pela arbitragem, que seria o segundo gol do Clube do Remo, o Atlético Goianiense empatando no finalzinho. Pedro, eu queria que tu falasses um pouco do teu sentimento em relação a isso, né? Você fez inclusive o gol azulino na partida, o Regis fez o segundo anulado e você ficou muito insatisfeito ali no final. Cara, qual é teu sentimento hoje, sabendo que o Remo poderia ser líder e acabou ficando pelo caminho por conta de uma situação que está além da conta de vocês? Cara, é um sentimento um pouco de frustração, de tristeza, né? Porque a gente se doa ao máximo ali dentro de campo, a gente sempre que entra para os jogos, principalmente um jogo como esse importante fora de casa, a gente procura fazer o nosso melhor e, como você disse, a gente estava na frente na partida ali, estava ganhando. Acabou fazendo o segundo gol, uma bela jogada de toda a equipe também, que estava ali, como a gente costuma dizer, matando o jogo, né? Fazendo 2-0. Então, e aí você acaba tendo um gol, na nossa opinião, mal anulado, porque teve ele marcou uma falta lá no início da jogada, que para nós as imagens está aí para provar que a gente viu que foi super polêmico, que não, ninguém conseguiu achar falta naquele lance. Mas infelizmente passou, né, cara? Mas eram 3 pontos aí muito importantes que, como você disse, nos colocaria aí na liderança do campeonato e coroando esse belo trabalho. Pedro, me diga uma coisa, como é que está o seu trabalho em relação à adaptação com o Daniel Paulista, né? Você está vivendo um dos seus melhores anos recentes, né? Como é que tem sido o seu relacionamento com o Daniel Paulista, técnico que está fazendo um ótimo trabalho aí no Remo? Cara, tem sido muito bom. O Daniel, desde que chegou aqui, é, ele é um cara sempre muito tranquilo, sempre procura passar as coisas pra gente da forma mais clara possível. Ele tem umas ideias bem claras e definidas. E a gente dentro de campo ali tenta assimilar isso e colocar em prática. Então, acredito que é, aquilo que ele vem nos passando a gente procura assimilar da melhor forma. E dentro de campo a gente tá colocando em prática aquilo que a gente vem fazendo no dia a dia, nos treinamentos. E graças a Deus tem dado certo. Pedro, além da tua adaptação ao trabalho do Daniel, eu queria saber um pouco da tua adaptação à cidade. Como é que tem sido a tua vida em Belém? Você agora vive grande momento. Eu imagino que você vai no supermercado, vai na padaria, o pessoal te reconhece. Você já é uma estrela aí em Belém. Como é que tem sido o teu dia a dia na cidade para além do Remo? Ah, tem sido muito bom, cara. Eu quase não tenho muito tempo de sair, né? Porque ou quando a gente está treinando, ou está em viagem de jogos, então é difícil eu conseguir sair. Mas sempre que encontro o povo na rua, torcedor, eu sempre recebo um carinho muito grande da torcida e fico muito feliz por isso. Minha família está muito feliz também aqui em Belém, uma cidade muito boa que nos acolheu super bem.
e a gente está aproveitando e desfrutando dessa cidade que é muito boa. Pedro, em relação às suas passagens por grandes times com enormes torcidas, e o Remo é uma delas, o que você pode dizer que é diferente em relação à torcida do Remo? Você já passou pelo Grêmio, pelo Flamengo, pelo Fortaleza, times com torcida enorme, mas em relação ao Remo, o que é diferente? Você até, eu vi uma entrevista sua, você falou que nem conhecia, né? Nunca tinha jogado em Belém, mas o que é que você pode dizer de diferente da torcida do Remo, que é sempre maravilhosa e faz um trabalho espetacular de ajuda ao time? Cara, como você disse, em cada lugar que eu passei, que eu joguei, em cada cidade, tem a sua particularidade, né, de cultura, de tudo. Mas Belém, sem dúvida, tem cativado, tem ganhado um espaço especial na minha vida, no meu coração, porque é, o povo aqui, a torcida em geral, eles vivem, né, o futebol, é apaixonado pelo futebol. E como eu tinha dito, eu nunca tinha vindo jogar, né, em contra nenhum time daqui, não conhecia Belém ainda. E vivendo aqui esses praticamente 5 meses que aqui estou, eu vejo, cara, no dia a dia, principalmente no estádio, durante os jogos, a paixão que o torcedor tem pelo futebol, né, pelo esporte em si. Então, isso sem dúvida é uma coisa que, dos outros lugares que eu passei, aqui é uma coisa que tem mais forte também, né? Claro, cada lugar, como eu disse, tem a sua cultura, a sua particularidade, mas Belém, sem dúvida, o povo daqui tem essa paixão um pouco especial, um tempero especial pelo futebol, e isso é muito bacana. A gente está vendo imagens de gols do Pedro Rocha com a camisa do clube do Remo. E já que você não tinha nem jogado contra, Pedro, os clubes paraenses, como foi que você entendeu que seria interessante jogar no Remo? Claro, sabendo do apoio do torcedor, da tradição do clube, mas o que te cativou no momento que você recebeu a proposta? Ah, sem dúvida, cara, quando você joga em um grande clube, em um clube de massa, a torcida com certeza tem um peso muito grande, né, nessa decisão, para tomar essa decisão. E desde o momento que o nosso diretor Sérgio Papelini nos ligou, a gente, minha esposa sempre fala, sentiu uma paz muito grande no coração em saber que aqui seria um bom lugar para nós e graças a Deus isso tudo está se concretizando, né? É como eu falei, todo jogador gosta de jogar em grandes clubes, em clubes de massa, de grande torcida. Então, quando eu recebi essa proposta, eu resolvi aceitar o desafio de vir para cá, para poder retomar meu bom futebol e, junto com minha família, voltar a ser feliz. Pedro, em relação ao Clube Remo, né? Você também jogou em clubes que têm uma estrutura física bem conhecida, né? Mas quando você, inclusive o Sérgio Papelim, para quem não conhece, trabalhou muito tempo com o Pedro no Fortaleza. Aí o Papelim foi pro Remo e tem esse contato próximo, né, com o elenco, com jogadores que passaram no Fortaleza no futebol cearense. Então, foi assim o convite para o Pedro jogar no Remo, principalmente agora na Série B. Eu também entendo que foi uma proposta muito legal para o Pedro e para todo mundo que está envolvido nisso, né? Eu que acompanhei de perto a carreira do Pedro em Fortaleza. Mas como é que você vê a estrutura do Remo, assim, em relação à condição de trabalho? O Remo está totalmente pronto hoje. A gente sabe que todo clube precisa melhorar, né? Se for no Palmeiras, no Flamengo, sempre tem coisa para melhorar. Mas qual é a condição que o Remo te dá hoje para exercer o seu ofício? Em relação a departamento médico, físico, fisiológico, concentração, campo de treinamento, como é que você analisa tudo isso em relação a esses 5 meses no Remo? Olha, o Remo é um time que subiu recente, né, no acesso da Série C para B, e a gente sabe que quando você está em divisões menores, normalmente você tem uma estrutura um pouco mais inferior, mas desde o momento que eu cheguei aqui, essa foi sempre um ponto, uma cobrança minha, assim, dos outros jogadores também, que um clube desse tamanho precisa ter uma estrutura melhor.
precisa sempre estar buscando, né? Querer uma estrutura melhor. É lógico que, como todo lugar, ainda não está nas condições ideais, mas aquilo que tem hoje que o clube nos oferece tem nos ajudado bastante. É como eu falei, a gente sempre, nós jogadores, eu no caso que já passei por grandes clubes com estrutura muito maiores, a gente sabe daquilo que é melhor para nós jogadores, então a gente sempre que pode procura estar cobrando nesse sentido para que não só a gente tenha um ganho de performance, mas também o clube como estrutura de, de um clube grande que o Remo é, para que melhore cada vez mais a sua estrutura, as suas condições de trabalho. E é isso que a gente tem procurado fazer no dia a dia, mas repito, as condições que o Remo tem hoje não são as ideais ainda para um clube que vem disputando, vem querendo nesse ano brigar por um acesso à Série A, quem sabe um título, é, vem buscando o seu melhor e é isso que a gente vai fazer ao longo dessa temporada. Agora, Pedro, o que mais te surpreendeu no Remo, em Belém, nessa experiência toda que você está vivendo? Qual tem sido o ponto alto? Olha, cara, acredito que uma coisa que me encanta bastante assim é todo dia eu chegar no clube e você encontrar os funcionários alegres, felizes, que o Remo ganhou, que o Remo vem numa crescente muito grande. Você chegar no seu local de trabalho e ter um ambiente leve, um ambiente agradável. Acredito que todo mundo preza por isso. Eu sou um cara que, em todos os lugares que eu passei, que tinha esse tipo de ambiente, todo mundo feliz, todo mundo trabalhando e remando pro mesmo lado, as coisas tendem a funcionar com mais facilidade. Então, acredito que essa é a principal coisa que, quando eu cheguei aqui e vi no dia a dia, presenciei e venho presenciando, é a alegria de todo mundo, funcionário, em estar feliz, em trabalhar nesse grande clube que é o Remo. Então, acredito que esse é um ponto positivo que me marcou bastante. Pedro, em relação à campanha na Série B, o time está com 2 pontos por jogo, né? 8 jogos, 16 pontos. O Daniel, quando ele vai passar as informações para vocês de classificação e tal, vocês. Ele traça uma meta por bloco de jogos ou sempre jogo a jogo? Ó, esse jogo temos que ganhar, esse aqui pode até ser que empate, ou um bloco de 4 jogos, ó, tem 2 jogos fora de casa, 2 jogos em casa. Como é que ele trabalha a questão da pontuação? Porque a gente sabe que ser campeão da Série B é muito legal, mas se tiver em quarto também é ótimo, né? Porque o que importa é subir. Então tem alguns jogos que você pode negociar um empate. Não foi o jogo contra o Atlético Goianiense que vocês estavam ganhando. Teve esse gol que também para mim foi anulado de forma errada e o gol foi no finalzinho, né? Mas como é que o Daniel trabalha essa questão da campanha, do desempenho de pontos para projetar o acesso? Olha, assim, internamente, assim, até conversa muito nossa, a gente procura não expor muito, mas a gente fala sempre em bloco de 5 jogos, né? A gente normalmente trabalha nesse sentido, em bloco de a cada 5 jogos, e ter uma pontuação mínima, que seria a pontuação de acesso, e acima disso, que seria a pontuação de briga por título mesmo, né? Mas é logicamente que a gente pensa sempre jogo a jogo, né? Cada partida. A gente tem essa meta que é o macro, que são 5 jogos, mas também pensa no micro ali, que é jogo a jogo, é cada partida, buscar os 3 pontos sempre, independente de ser dentro de casa ou fora de casa. O Daniel sempre passa isso pra gente, que onde o Remo for jogar, se é no Mangueirão ou é fora de casa, a gente vai jogar para ganhar, vai jogar para buscar os 3 pontos. E se não der para ganhar, a gente busca o empate, que foi o caso ontem, e é o que vem acontecendo no campeonato até o momento. A gente é o único time invicto, a gente teve informação ontem de
único time invicto da Série A e da Série B. Isso é um marco importante para nós e a gente vai continuar mantendo isso, cara. Nessa pegada, jogo a jogo, buscando a vitória sempre, para que no final do campeonato a gente conquiste nossos objetivos. Você já teve a experiência de jogar o clássico Repá, né? Remo e Paysandu. E falta um mês para esse novo encontro entre as duas maiores forças do norte do país, agora pela Série B. Qual é a tua expectativa? Claro, falta muito ainda até lá, mas a gente sabe que é um jogo diferenciado para o torcedor local e você já viveu isso na pele, né? Como é que você leva essa experiência da final do Parazão e já projeta como vai ser esse encontro lá na frente? Cara, bacana demais. Eu também até então não sabia, ou se sabia, não lembrava dessa informação, de que o Repá é o clássico mais jogado do mundo, né? Então, assim, isso é uma coisa muito especial e, cara, poder estar participando disso tudo, desse momento, é muito importante. Todo jogador, eu sempre sonhei em jogar profissionalmente, ser um jogador profissional e jogar esse tipo de jogos, esses clássicos que é o que fica marcado, né? Então, assim, como eu falei, jogo a jogo a gente vai pensando, mas sempre que tem um clássico especial, a gente teve agora a final do estadual e foi muito especial, cara. A gente conseguiu, graças a Deus, aí, se tornar campeão depois de 2 anos. E você vê, né, a paixão do torcedor é, que move, como eu falei, o futebol aqui do Pará. Então, sempre quando tem clássico é muito especial. Pedro, falando em torcida, hoje o jogador de futebol ele tem que se preparar mentalmente para a relação com as redes sociais. Claro que fisicamente, quando você encontra alguém na rua, tal, raramente você vai ter algum episódio ruim. Você vai ter o pessoal que pede foto, ou que não fala, ou que agradece, enfim. Mas as redes sociais é uma massa muito grande. Como é que você faz? Como é que é a sua relação com rede social? Você vê as mensagens, você interage com os torcedores, você se poupa um pouco mais disso, porque a gente sabe que psicologicamente não é fácil. Né? Você está vivendo um ótimo momento. Ótimo momento. Fez o gol ontem, mas você teve uma chance lá contra o Atlético Goianiense que perdeu. Se o time tivesse perdido, alguém poderia começar a ser desrespeitoso, né, contigo. A gente sabe, a gente vê isso acontecer o tempo inteiro. Como é que você se protege, você, a sua família e o seu staff, em relação a isso, ao contato com rede social, que é hoje um problema moderno, né, que o jogador tem que encarar. Cara, eu tenho uma carreira aí já de quase 10 anos já de futebol profissional. No começo, muito jovem assim ainda, eu, né, lia muita mensagem, tentava acompanhar, saber o que o pessoal estava falando. E depois eu acabei me libertando disso, porque, como você disse, a gente sabe que na internet todo mundo é terra sem lei, ali todo mundo escreve e fala o que quiser. E não quer saber da pessoa que tem por trás, se o cara tem família, se as palavras que ele vai digitar ali, se pode afetar o cara mentalmente de alguma forma. Então, assim, eu sou muito tranquilo, eu acompanho sim, sempre recebo bastante mensagens positivas, negativas. Como eu sempre falo, o torcedor, ele é passional, né? Ele mexe sempre com a paixão ali, e é difícil ele pensar mais na razão, no caso. Então, ele vai conforme o barco tá tocando. Se o cara tá bem, ele tá ali elogiando. Se o cara não tá tão bem, ele critica. Então faz parte. Eu nunca, há muitos anos eu não costumo não ligar muito para para o momento. Hoje, graças a Deus, eu vivo um bom momento, mas já passei por alguns momentos de fases não tão boas na minha carreira e a gente sabe como é que é. Não são esses comentários que podem me definir o atleta que eu sou, o pai de família que eu sou. Então eu tenho isso muito claro na minha mente. E é como eu falo, sempre que eu posso também dou conselho aos mais jovens é não deixar afetar. É,
comentário negativo e também na fase boa o elogio. Então é você saber discernir bem, é você ter muito claro na sua mente quem você é, tudo que você fez, tudo que você passou para chegar a ser um jogador profissional. Então eu acredito que é dessa forma que a gente deve pensar. Pedro, a gente, além do Clube do Remo, claro, quer fazer um passeio na tua carreira. Você que é revelado pelo Grêmio, jogou no Flamengo, jogou na Rússia, Fortaleza, Criciúma, enfim, o cara que tem Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro no currículo. Fala um pouco do teu início no Grêmio, cara, porque o Roger Machado que te promove, não é isso? Da base para o profissional e de repente você estoura, faz gol em final da Copa do Brasil. Fala um pouco desse teu processo de transição base profissional, porque você emplacou muito rápido, né? É, sim, na verdade eu chego ao Grêmio em março de 2014, ainda para o Sub-20, meu último ano de Sub-20. Eu chego emprestado do Juventus, da Moca, de São Paulo. E aí termino esse ano de 2014 jogando pelo Sub-20 no Grêmio emprestado. E aí em 2015 o Grêmio acaba me comprando e o Filipão, na verdade o Filipão que me subiu pro profissional do Grêmio. E aí eu jogo 2015 e aí o Filipão acaba saindo e logo depois chega o Roger. E aí o Roger que me dá sequência ali de titular, que a gente forma aquele super time ali. E também depois, né, no final de 2016, acaba chegando o Renato e aí é onde a gente se sagra campeão da Copa do Brasil. Então foi basicamente isso. E aí em 2017, na janela do meio do ano, eu acabei sendo vendido para a Rússia. Pedro, aproveitando esse assunto que o Matheus abordou de técnicos, o seu primeiro técnico na base do Grêmio foi o André Jardine, não foi isso? Foi o Exato. André Jardine, que hoje Sim. está fazendo um sucesso absurdo no futebol mexicano. Bom, tem um currículo enorme. E também você trabalhou com o Vojvoda. Por que eu falo do Vojvoda? Porque ele é um trabalho super longevo, né, ao lado do Abel do Palmeiras. Então, eu queria que você falasse como é que foi trabalhar com o Jardine, se quando você foi treinado já dava para ver que ele ia se tornar um grande técnico, talvez não valorizado no Brasil, porque às vezes precisa sair do Brasil para ser valorizado, e também com o Vojvoda, né, que já está indo para o quinto ano no Fortaleza. Então eu queria que você falasse como é que foi trabalhar com os dois. O Jardine, logo no começo da sua carreira, e o Vojvoda, que está há muitos anos já como técnico do Fortaleza. Cara, dois técnicos assim muito especiais. Um mais no início da minha carreira e o Vojvoda mais recente também. O Jardine, quando eu cheguei no Grêmio, no Sub-20, era ele o treinador. E, cara, já se via uma qualidade muito grande nele, principalmente pela sua ideia clara de jogo. Ele que sempre gostou muito, na época que era o Barcelona, se não me engano, do Guardiola, de um jogo de muita posse, muito controle de bola. Então, assim, ele conseguiu nos passar muita coisa interessante. Eu, assim, no começo da carreira, muito jovem ainda, consegui aprender bastante coisa com ele. E logo depois ele também acabou saindo, mas foi um cara que, sem dúvida, marcou ali também o meu início de carreira, principalmente no Grêmio. E o Vojvoda também, cara, assim, é um cara especial que, como você citou bem, há, há muitos anos no Fortaleza, é um trabalho muito longevo e hoje em dia no Brasil isso é difícil. A gente sabe que a cultura nossa aqui no Brasil é a troca repentina de treinadores. Então, você ter um treinador que está há tantos anos no clube, fazendo um bom trabalho, é porque ele tem qualidade, né? Então, no momento que eu cheguei no Fortaleza também, foi um cara que, apesar de não ser brasileiro, e de ser argentino, a gente conseguia assimilar muito bem as ideias dele e hoje vem aí colhendo os frutos aí desse trabalho de tanto tempo que tem no Fortaleza. Pedro, é visível quando a gente está
observando o seu jogo, que você é um cara muito objetivo, muito frio na hora da construção ali da jogada, do arremate, na hora que você busca a finalização. E você é um cara que tem 2 gols em finais de Copa do Brasil, tem título de Libertadores, enfim, o currículo fala por si só. Como é na hora ali da tomada da decisão para você evitar qualquer tipo de interferência na hora que você está executando um chute, está buscando um passe, um lançamento, não se deixar envolver pela torcida vibrando ou pela torcida chateada se estiver atrás no placar? Como é esse teu foco na hora da partida, que é algo que chama muita atenção? Cara, é uma excelente pergunta. É um detalhe, cara, é uma fração de segundos ali que muitas vezes a gente não tem muito tempo. Então, assim, eu particularmente procuro me manter muito focado dentro do jogo, né, dentro da partida, porque a gente sabe como é que é futebol. É, cada momento, assim, que às vezes que a gente menos espera, pode aparecer uma oportunidade, eu como atacante, uma oportunidade de gol, e muitas vezes outros jogadores de cada posição, tanto para defender uma bola, um goleiro para fazer uma defesa. Então, eu particularmente procuro me manter focado ali, porque sei que a qualquer momento pode vir uma bola que pode decidir o jogo, né? E como eu disse, é a fração de segundos ali que a gente tem para tomar a decisão, na verdade. Então, e são diversos fatores que fazem muitas vezes a gente errar ou até às vezes acertar também. Às vezes a qualidade do gramado, como a bola vem, é o adversário que está ali para impedir que você faça o gol, faça a melhor jogada. Então é isso, cara. Futebol é muito rápido, é muito dinâmico e a gente sabe que num curto espaço de tempo ali você pode decidir uma partida tanto para o bem, tanto para daqui a pouco fazer uma jogada perigosa, entendeu? Falando, puxando esse assunto de preparação mental, mas indo para o outro lado, porque o Matheus falou sobre a sua preparação para os jogos, né? E você falou, futebol veloz, tomada de decisão, e aí chega início de 2023, você tem o pior momento da tua carreira, pelo menos na minha visão, quando você tem a ruptura do ligamento cruzado, anterior jogando pelo Fortaleza. E aí me vem à cabeça o que é que você fez no aspecto psicológico, porque depois você só voltaria no final do ano, aí 2024 já mais recuperado, aí foi para o Criciúma no final, para 2025 e para o Remo. Mas eu queria entender como é que foi o seu preparo psicológico. Primeiro, se na hora que você se machucou, você já viu, ferrou, eu acho que não tem jeito, ou foi só depois dos exames. E como é que foi a situação da preparação psicológica para aguentar? Porque eu acho que foi a contusão mais grave da tua carreira naquele momento. Nunca tinha tido, né, uma parada tão grande. E é uma contusão que hoje a medicina consegue resolver. Se fosse há 50 anos atrás, era para abandonar o futebol. Mas aí, como é que você se preparou psicologicamente e participação da família ou de alguém especial que te ajudou aí nessa porque eu imagino como deve ter sido, né? E a gente sabe aqui que for toda a estrutura, renovou teu contrato, e em relação a isso não precisa nem falar, porque o Fortaleza faz tudo o que tinha que fazer. Mas eu queria entender internamente como é que foi o seu processo. Cara, no momento ali que eu tenho a lesão dentro de campo, eu já imaginava que seria uma coisa séria, porque pelo mecanismo que foi, pela dor que eu senti, foi uma dor que eu nunca tinha sentido assim na minha carreira. Eu já imaginava que seria uma coisa grave assim, né? Que eu ficaria um bom tempo afastado. E, e aí depois a gente só esperou os exames, né, para confirmar de fato que foi uma lesão muito séria. Como eu nunca tinha passado por isso, a princípio tinha sido pequenas lesões só e assim. E você entender assim de fato que você vai ficar afastado por meses sem exercer sua profissão, sem fazer o que você mais ama, você entender isso primeiro é muito difícil, cara. Então, assim, os primeiros dias para mim foi muito difícil, as primeiras 2 semanas ali, que eu fiquei um período ainda até
fazendo reforço muscular até poder fazer a cirurgia de fato. Então, esse período, assim, para mim, acredito que foi o mais difícil, que é você entender isso, é você viver o luto ali realmente da lesão, entender que você está machucado, que você vai passar por um processo doloroso. Essa foi a parte mais difícil para mim. Mas depois disso eu tenho uma família que me apoia muito, minha esposa, meus filhos também que me deram todo o suporte. O Fortaleza também, como você bem citou, que prontamente foi muito solícito em me deixar tranquilo quanto a isso, que o maior medo do jogador é isso, é você, por estar sem jogar, por estar lesionado, é você não estar performando. Você vê ali seu contrato acabando e não sabe o que pode acontecer, o que pode fazer. É claro que a gente tem leis hoje que nos amparam em relação a isso, mas o clube foi muito importante nisso para mim deixar super tranquilo, para fazer minha recuperação da melhor forma. Então, cara, é isso, é você ser mentalmente muito forte, porque eu nesse período eu trabalhei muito a minha parte mental nesse sentido de que era um momento que eu precisava passar, que essa lesão com certeza não era o fim da minha carreira, por mais que os pensamentos internos meus poderiam ser contrários, né? Que poderia não ser o fim da minha carreira e tudo, não, mas eu sempre procurei mentalmente ter isso dentro de mim, que isso era só uma fase, que ia passar, que tudo ia ficar bem. E foi o que aconteceu. Hoje, graças a Deus, eu tô bem, tô recuperado é, dessa lesão. Então, assim, é um processo que muitos jogadores passam por essa lesão, que eu não desejo para ninguém, que é uma coisa assim, o cara tem que ser mentalmente muito forte, porque é muito sofrimento, é muita dor, é muita luta que o cara tem que fazer para poder voltar e voltar bem. E a gente está vendo você retomar esse alto nível com a camisa do Remo, né? Até teve um início no Parazão que a torcida pegou um pouco no pé, mas essa Série B está mostrando que você está retomando realmente uma ótima forma. E é natural, né, Pedro, que as propostas comecem a aparecer. Nesse momento, queria saber como é que tem sido essas sondagens que você tem recebido, se o seu empresário passa para você ou fica mais com ele, como é esse assédio? Não, cara, eu fico super tranquilo quanto a isso. A gente sabe que quando o atleta vive um bom momento, aparecem, né, algumas coisas, algumas sondagens, mas de fato que é, uma coisa mais concreta assim, a gente sabe que é difícil, né? Mas é isso aí, eu procuro deixar sempre para ele, tá na fase da janela de transferência. E eu procuro, assim, cara, jogar tranquilo quanto a isso. Como eu sempre falei, estou muito bem aqui, muito feliz e não penso sair daqui no momento. Quero cumprir o meu contrato aqui. Então, acredito que é isso, né? Eu sempre falo, sondagem sempre vai ter e fico feliz por esse reconhecimento, por estar despertando interesse de alguns clubes. Mas meu pensamento no momento é aqui no Remo, é a gente juntos como equipe conquistar nossos objetivos na temporada. Só para a gente encerrar, então, chegou uma proposta concreta mesmo na sua mesa. Você pode falar de quem? Não, não, ainda de fato ele não me passou nada, ele Ah, ele não passou, sempre tá. não passou, ele sempre fica em contato, né? Como uma empresária, ele sempre fica em contato, mas ainda não chegou nada para mim, ou se chegou para ele, ele ainda não me passou. Então, como eu falei, eu fico tranquilo, eu deixo isso para ele e, e no momento certo eu sei que as coisas vão acontecer e como aconteceu também quando eu vim para cá. Então é assim, eu fico tranquilo quanto a isso e a tomada de decisão ela é tomada sempre em conjunto. Não é só pensando no Pedro Rocha, pensando no clube também do Remo e que fique bom para todas as partes. É isso. Pedro Rocha, atacante do Clube do Remo,
artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro com 5 gols, trocando essa ideia com a gente aqui no Nossa Resenha. Pedro, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua paciência em atender a gente. Sabemos que você chegou há pouco de Goiânia com a delegação, tá cansado da viagem, tem outros compromissos ainda, mas a gente fica agradecido aqui pela tua entrevista. Sucesso na sequência da temporada, que você e o Remo consigam seus objetivos. Obrigado pelas palavras e prazer ter falado com vocês aí. Sempre que precisar, estamos aí à disposição. Fernando Graziani, valeu demais, sempre uma honra. Um abraço, Matheus, obrigado ao Pedro Rocha. A gente vai se encontrando em outras oportunidades aqui na nossa resenha. Tchau, valeu. Agradeço também a sua participação, a sua audiência com a gente aqui no Nossa Resenha, e fique ligado na programação do Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Grande abraço.